Olá! Vamos fazer uma aula aqui sobre ligação iônica. Giz, um composto iônico próximo de você. Os elementos químicos raramente são encontrados livres na natureza. Pouco mais de 100 elementos químicos combinam-se uns com os outros e formam toda a matéria que conhecemos. Você vê aqui que o principal constituinte do giz, que é um composto iônico, é o sulfato de cálcio, CaSO4. Então, as propriedades de uma substância estão intimamente relacionadas com o tipo de ligação que a mantém seus elementos unidos. E o giz, por exemplo, ele quebra ao sofrer o impacto. Agora, por que, em vez de quebrar, ele não amassa? É isso que nós vamos ver agora nessa nossa aula. Vamos lá. Então vamos bater um papo sobre a ligação iônica. Dá uma olhada aqui. Primeira pergunta que você podia fazer: por que um elemento faz ligação química? A ideia seria o seguinte: para aumentar a estabilidade. Aumentar a estabilidade. E o que é aumentar a estabilidade? Bom, observou-se uma regularidade. Aumentar a estabilidade é parecer com quem é estável na tabela periódica, que são os gases nobres. Ok? Mas parecer com o quê? Com a camada de valência dos gases nobres. Então, parecer com a camada de valência desses caras, que são os gases nobres. Se você lembrar, a camada de valência dos gases nobres tem 8 elétrons, com exceção do hélio, que tem 2 elétrons na camada K. Então, em última instância, a gente pode falar que um elemento vai fazer ligação para ficar com 8 elétrons na camada de valência e somente 2 na camada K. Isso aqui até ficou conhecido como regra do octeto. Vamos dar uma olhada para ver como é que é isso. Ó. Vamos pegar o sódio. Se você pegar o sódio, a distribuição eletrônica do sódio é assim. Camada K, 2 elétrons, 8 elétrons na camada L e somente 1 elétron na camada M. Portanto, ele tem 1 elétron na camada de valência. Se você pegar o cloro, ele tem 2 elétrons, camada K, 8 elétrons, camada L e 7 elétrons na camada M. Já coloquei a distribuição eletrônica aqui do cloro. Portanto, o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Bom, pela regra do octeto, esse aqui, o sódio, não está estável e ele quer ficar com 8 elétrons na camada de valência. Ó, uma das duas: ou ele recebe 7 elétrons e completa isso aqui,
ficando com 8. Ou ele perde um elétron, que atrás tem 8. Se ele perder sódio, se ele perder um elétron, essa camada aqui passa a ser a camada de valência. E ele fica com 8 elétrons na última camada. Repara que entre mexer com 7 elétrons e perder um elétron, é mais fácil o sódio perder um elétron. Por outro lado, olha o cloro. O cloro tem 7 elétrons na última camada de valência. Ele quer ficar com 8. Ou recebe um e completa a camada M com 8 elétrons, ficando com 8 elétrons na camada M. Ou perde 7, que atrás tem 8. É mais fácil receber um elétron. Então, o sódio, ele dá esse elétron dele aqui para o cloro. Aliás, quando junta sódio com cloro, o sódio ele dá esse elétron para o cloro. E na hora que ele dá esse elétron para o cloro passa a ficar com 8 elétrons na camada de valência. Ocorre que, se o sódio perde um elétron, quando perde o elétron, passa a sobrar carga positiva. Então, o sódio ele vira um íon. O sódio aqui perde um elétron e vira um íon, especificamente um cátion. Então, com carga positiva. Como foi só um elétron que ele perdeu, ficou uma vez positivo. Quando ele dá elétron, ele fica uma vez positivo. O cloro, por sua vez, recebeu um elétron. Um átomo, quando recebe elétron, e ganha uma carga negativa. Então fica negativo. Cloro recebeu um elétron, então cloro ganhou um elétron, ficou uma vez negativo. Muita gente pensa que a ligação iônica acontece aqui, quando o sódio, nesse caso, transfere o elétron para o cloro. Mas na prática, a ligação iônica, ela acontece agora, quando um fica positivo e outro fica negativo. Aí acontece uma atração elétrica entre cargas de sinais contrários, ficando Na+ e Cl-. Aí ficando o cátion colado ao ânion por atração eletrostática, e isso aqui é que a gente chama de ligação iônica. Agora, como é que seria o modelo microscópico disso? Dá uma olhada. Cloreto de sódio e aqui modelo microscópico. A gente teria uma coisa assim, ó. Um monte de cátion e ânion, cátion e ânion, cátion e ânion, fortemente aderido. Ok? Isso aqui até ganhou o nome. Ganhou o nome de retículo cristalino iônico.
Então, quando você escutar assim, ei, o retículo cristalino iônico, isso nada mais é que o nome do modelo microscópico da ligação iônica, ok? Isso significa uma grande rede organizada de íons cátion e íons ânions. É esse modelinho aqui, esse modelito. Agora olhando para ele, qual estado físico te sugere esse aglomerado de cargas? Sólido, líquido ou gasoso? Sólido, né? Aliás, todo composto iônico é sólido a temperatura ambiente. E essa é uma excelente propriedade deles. Quer ver, ó? Pega o etanol, que é um álcool. Esse cara aqui é o álcool que você coloca no combustível do carro. Esse cara deve ser um composto de ligação iônica ou covalente? Vamos pensar. Ele é líquido a temperatura ambiente. Se todo sólido é iônico, esse cara aqui não pode ser iônico. Ele é unido por ligação covalente. Então olha como saber que todo composto iônico é sólido a temperatura ambiente já te ajudou. Então vamos ver. Pega o açúcar. Que você está acostumado a ver. O açúcar deve ser um composto unido por ligação iônica ou covalente? Cuidado, hein? Vocês ficaram com vontade de falar que ele é iônico, né? Olá, professor. É sólido, então é iônico. Cuidado. Eu falei que todo composto iônico é sólido a temperatura ambiente. Mas em nenhum momento eu falei que todo sólido é iônico. Se é sólido, não dá para falar ainda. Ah, mas como é que eu vou saber? Olha a fórmula. É uma boa pista. Eu te dou a fórmula da sacarose. Aqui. C12H22O11. Você fala: tá bom, professor. Tô olhando a fórmula. E aí? Como é que vou saber se o cara é iônico ou não? Pensa comigo. No composto iônico tem que ter alguém que está a fim de dar elétrons e se transformar num cátion, e alguém que está a fim de receber elétrons e se transformar no ânion. Aí, aqui junta, formando um composto iônico. Ok? Então, alguém que quer dar elétron para alguém que quer receber elétron. Quem perde elétron vira um cátion. Quem ganha elétron vira um ânion. Carga positiva com carga negativa. Acontece aqui uma atração entre cargas e se transforma em um composto iônico. Pessoal, que é que está a fim de dar elétron? Aqui, ó. Lembra lá da tabela periódica? Quem dá elétron? Metal. Quem recebe elétron? A metal. Então, qual é o jeito prático de saber se o cara é iônico ou não? Se tiver metal combinado com a metal na fórmula.
Então, metal, ametal, e esse cara aqui é um composto iônico. Deixa eu lembrar com você aqui. Quando fala em metal, os principais metais da família 1A, aqui ó, família 1A, lítio, sódio e potássio. Os principais metais da família 1A. Família 2A, magnésio, cálcio e bário. Esses aqui são os metais. Família 3A, alumínio. É lógico que aqui no meio tem ferro, cobre. E na tabela periódica você lembra o que é metal. Ok? Você precisa lembrar que essa região aqui, toda essa região aqui, centro à esquerda, são os metais. E ametais? Você vai ter esses ametais aqui. Lembrando que o hidrogênio também é um ametal. Calma aí. O que eu queria saber mesmo? Eu queria saber se a sacarose é um composto de ligação iônica ou covalente. Que a fórmula era C12H22O11. Vamos olhar. Carbono é não metal. Hidrogênio é não metal. E oxigênio é não metal. Se não tem metal na fórmula, o cara não é iônico, é unido por ligação covalente. Ok? Agora olha outra coisa aqui. Esse aqui é um teste muito comum. E o que teste é esse? É um teste para medir a condutividade elétrica. Você liga numa tomada e se a lâmpada acender é porque conduziu corrente elétrica. Olha que esse experimento está falando que o composto iônico no estado sólido não conduziu corrente elétrica. E está me dizendo que esse composto iônico no estado sólido, quando ligado a uma tomada, não conduziu corrente elétrica, certo? Se você derreteu esse composto e ele ficou no estado líquido, ele conduz corrente elétrica. E se dissolver em água esse sal, ele também conduz corrente elétrica. Então ele conduz corrente elétrica derretido, em solução aquosa, mas não conduz sólido. Como é que eu posso explicar essa história? Bom, corrente elétrica é um fluxo ordenado de cargas. Se corrente elétrica é um fluxo ordenado de carga, dá para entender por que um composto iônico no estado sólido não conduz corrente elétrica. As cargas estão presas no retículo cristalino iônico. Elas não têm mobilidade. Não dá para ter fluxo de cargas aqui. É por isso que quando derreteu sólido, as cargas estavam presas. Fundido, composto aqui iônico fundido, as cargas ganham movimentos. Cátion, ânion, cátion, ânion.
aqui está havendo um fluxo de carga. Essas cargas elas estão se movimentando. E aí passa a ter movimento de cargas e vai conduzir corrente elétrica quando derretido. Ah, mas por que quando dissolvido em água? Aqui está o modelinho do composto que se dissolveu em água. Ok? Esse modelinho aqui. Dá uma olhada. A água aqui vai separando cátion e ânion e passam a ter movimento. Então, molécula de água pega um cátion, outra molécula de água pega um ânion, e essas cargas vão se abraçando com a molécula de água e vão tendo movimento. A água ela vai separando os cátions dos ânions e assim passam a se movimentar. Então aqui só tinha água, composto iônico, sólido, jogou na água, o composto na água, aí os íons passam a ter movimento. Ânions, cátions e ânions. E aí conduz corrente elétrica. Então calma aí. Não conduz corrente elétrica no estado sólido, mas se derreter e em solução aquosa, conduz corrente elétrica. Ok? E a outra propriedade para a gente fechar. Lembra? O giz é um composto iônico. É o sulfato de cálcio. E ele é quebradiço. Será que dá para explicar aqui, pelo modelo microscópico, o que é quebradiço? Dá também, Imagina assim, se dá uma pancada no composto iônico, você tem o deslocamento de cargas do retículo cristalino. E ficam cargas do mesmo sinal lado a lado. Então aqui acontece o quê? Uma repulsão entre cargas. E o composto quebra. É por isso que os compostos iônicos são quebradiços. Então vamos fazer um resumo disso. Sólido, a temperatura de 25 graus Celsius, ou a temperatura ambiente, tem elevada temperatura de fusão e ebulição, e também é difícil esses caras derreterem. Precisa de muito calor para derreter esses caras. Conduz corrente elétrica no estado líquido e aquoso, e não conduz no estado sólido. E eles são quebradiços. Vamos lá, faz um exercício aí.